O povo quer a liberdade econômica, o povo quer o respeito à propriedade privada, mas o povo quer um Estado que promova a superação da miséria, da desigualdade, do hiato de infraestrutura e qualifique o capital humano com saúde, com educação, com segurança. Oi, gente, bem-vindos a mais um GPS Político. Como eu digo a vocês, sempre, a partir de agora, menos emoção e mais razão. E hoje no GPS o nosso convidado é Ciro Gomes. Ciro Gomes que foi, vamos lá, vou falar sem olhar na cola. Deputado estadual, deputado federal, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda no governo Itamar, ministro da Integração Nacional no governo Lula, é filiado ao PDT e foi candidato à presidência da República por 3 vezes, é meu colega, advogado e professor, que eu sei que é o título que ele prefere. Bem-vindo, Ciro Gomes, obrigada por ter aceitado o meu convite. Bom dia, professora, bom dia, Gabriela Prioli, que todos nós brasileiros admiramos, aprendemos a admirar, porque multi-habilidosa, não é? Passa uma coisa de comunicação política, sendo uma professora universitária da área do direito. E essa proposta do GPS, pode acreditar, é tudo o que nós brasileiros precisamos, porque fígado, simbolizando ódio, e paixões febris nunca foram bons conselheiros em política, sempre deu em coisa muito ruim. Pô, muito obrigada, fico muito feliz que você tenha gostado da proposta. Então eu já vou começar com a nossa régua. E já fazendo aqui a observação de que eu vou compartilhar a tela com você, você pode se colocar em algum lugar dessa régua e aí explicar o seu posicionamento ideológico, político, ou você pode rejeitar minha régua, dizer, não, ela não me serve, o meu posicionamento é outro, é só explicar para as pessoas. O que a gente está fazendo aqui é atribuindo significado para os nomes que às vezes a gente vê no debate. Então vamos lá. A gente começa aqui na extrema esquerda, vai caminhando para a social-democracia, pensada na social-democracia no sentido clássico, caminha ainda indo para a direita e entra aqui nos liberais-democratas, que ainda são os liberais de esquerda, aí pula para os neoliberais, liberais de direita, passa para os conservadores liberais e chega na extrema direita. Onde eu coloco a sua bolinha? Você coloca aqui entre social-democracia e socialismo democrático. Peraí, aqui. Aí. Aqui. Mais um pouquinho para a social-democracia. Adorei a precisão. Aí. Mas é porque é a minha evolução com muita leitura, com muita prática, com muita vivência, eu tenho compulsão por estudar, por ler, por aprender com a experiência internacional, acompanho como dublê de curioso do mundo intelectual, escrevo livros, enfim, e essa é a minha posição concreta a partir dessa maturidade, dessa experiência, dessa observação da evolução da história humana. E Ciro, então, diz para as pessoas que estão assistindo a gente o que significa esse lugar na régua. E aí eu já passo para a próxima pergunta, que seria pedir para você definir essa sua ideologia em 3 pilares principais. Não precisam ser só 3, você pode elencar mais, mas só para dar um significado para esse lugar aí. Ora, tudo tem a ver com o papel do Estado no desenvolvimento da sociedade. Tudo tem a ver com isso, né? Esses termos de esquerda e direita, só para aclarar, você está cansadíssima de saber, não é? Tem a ver com o parlamento francês quando veio a Revolução Francesa, onde não havia esquerda, simplesmente não havia esquerda tal qual o marxismo-leninismo a desenhou, a esquerda. O que tipificava ali? Quando acabou a Revolução Francesa, o fim do absolutismo, o parlamento francês dividia-se entre jacobinos, que eram aqueles mais reformistas, que queriam mais mudanças e que tinham uma solidariedade genuína com as classes mais pobres. Esses se sentavam no parlamento francês, que saiu da Revolução, ao lado esquerdo do parlamento. E havia os girondinos, revolucionários também, mas queriam que as reformas fossem mais lentas, queriam que a preocupação aí, a hegemonia do interesse de classe era com a burguesia mercantil nascente e não propriamente com o terceiro estado, que era o povão, como a gente chama modernamente. Na sequência da humanidade, você vem o marxismo-leninismo, que propõe uma extrema esquerda, não por métodos, que aqui é uma obra não teorizada, jamais, mas por compreensão do papel do Estado e do domínio da propriedade. Então, a extrema esquerda, ali no marxismo-leninismo, é uma ideia de que a propriedade privada é em si mesma uma perversão, que gera injustiça, que gera um processo de espoliação da força do trabalho e que, portanto, essa lógica da propriedade privada teria que ser revogada radicalmente a partir de uma transição em que essa propriedade sairia da posse privada para a posse do Estado, que faria um conjunto de transformações revolucionárias em direção ao
comunismo e a direita, pós-marxismo-leninismo, acaba se aferrando numa concepção extrema do lado oposto, em que vai, até por negação, menos por afirmação, porque também não há teoria, não é, de um capitalismo raso que descomprometa o Estado de tarefas coletivas. Isso não existe. Quando você vai ler Adam Smith, que seria, teoricamente, o grande formulador do capitalismo liberal, ali está declarado com muita explicitude, com muita clareza, de que o capitalismo deixado solto produz inequidade, injustiça, a concentração de renda e acaba por abolir o próprio mercado pela tendência ao truste, ao cartel, ao oligopólio, ou seja, ao combinemos entre poucos concorrentes para espoliar o consumidor sem concorrência. Portanto, jamais existiu o que os extremos afirmam, nem na prática, nem na teoria. Não é? O estado mínimo que o Adam Smith imaginava, no mínimo, seria um regulador dessa tendência à inequidade, às disrupturas e crises e à injustiça, não é? E à oligopolização dos preços. Entre uma coisa e outra, os europeus foram aprendendo. Por quê? Porque a vida real, não é, antecede a teoria. A teoria procura explicar, compreender. Muitas vezes as ideias têm uma força de puxar a história, mas é o fazer coletivo que vai construindo a história, como a gente que admira a obra coletiva, que não acredita em Salvador da Pátria, em caudilismo, em personalismos. Isso tudo é atraso que na América Latina tem componentes caricatos absolutamente trágicos para a vida do nosso povo. Olha o que está acontecendo com o Brasil hoje, né? Você está sendo toda a sociedade chamada a escolher entre o coisa ruim e o coisa pior. Não que o coisa pior não seja muito pior do que o coisa ruim, mas, francamente, eu não queria nunca mais ter que escolher com esse tipo de opção. Voltando aqui à reflexão sobre esquerda e direita e a minha posição. Os europeus viraram o teatro da Guerra Fria. Então, havia ali uma emergência vitoriosa contra o extremismo de direita, nazi-fascista, mas os sócios da vitória se extremaram numa nova guerra conceitual. O modelo comunista, e puxado pela União Soviética, que é internacionalista, que quer exportar essa institucionalidade, até porque no marxismo-leninismo não existe uma nação socialista. Ou o mundo é socialista como um todo, ou, diz a teoria, não se alcançou ainda o socialismo. Esse conflito entre o capitalismo vitorioso na América do Norte, com uma vitória moral muito grande, as liberdades, as franquias, a democracia foi muito, muito fortalecida moralmente, intelectualmente, com a vitória dos aliados, especialmente o Reino Unido e a América do Norte, contra o nazifascismo. Mas a vitória também foi partilhada pelos soviéticos. E quando eles acabaram a guerra, o Churchill queria continuar a guerra, porque o novo conflito agora de concepção era mais grave, ou tão grave quanto, na cabeça do Churchill, quanto o nazifascismo, porque também espoliava as liberdades, porque também, em algum momento, o autoritarismo matou muita gente, etc., etc. E isso criou a Guerra Fria. E a Guerra Fria, o teatro dela, o teatro físico dela era a Europa. Então, o gênio político europeu foi construindo uma evolução institucional que buscava uma síntese dos dois, aproveitando o melhor dos dois mundos, que seria a liberdade, que o capitalismo oferece e propõe, o mundo liberal, e a igualdade entre as pessoas, que o mundo socialista propunha como mito, como ideologia, como ideal a ser perseguido. Aí nasceu a social-democracia, que, para existir, criou um estado de bem-estar social, caro de ser sustentado, e isso explica também a evolução contemporânea, porque quando eles tinham, vamos dizer, por 30, 40 anos, a solidão do mundo produtivo industrial, os ingleses, os norte-americanos, os franceses, os alemães, os italianos, eles podiam passar para diante o preço de carregar um estado de bem-estar social e o seu financiamento. De repente, a partir dos anos 80, começa a emergir um produto industrial sofisticado, moderníssimo, do seu ponto de vista tecnológico, que vem do Oriente. O Japão, a Coreia do Sul, Vietnã, a Malásia, Singapura e a portentosa China. E esse produto vem competir no mercado europeu e em terceiros mercados sem a cunha de financiamento do estado de bem-estar social. E aí os europeus querem parar a história e, para restaurar sua competitividade sistêmica, propõem o neoliberalismo. Margaret Thatcher, Reagan nos Estados Unidos, porque parecia óbvio para um lord inglês, naturalmente, que a cunha do estado de bem-estar ficou muito cara e que, portanto, tinha que diminuir esse custo, desmontar o estado de bem-estar. E essa foi a mitologia. Entre nós, brasileiros, nunca aconteceu isso.
Nós nunca chegamos nem perto de um estado de bem-estar social, que é o que o nosso povo deseja. E aí vou terminar aqui a resposta, assim, por que, que o socialismo democrático ou social-democracia ou alguma coisa entre os dois é o que nos importa? Porque há um estoque de problemas ancestrais que nós herdamos da escravidão, né? A escravidão está aí nos salários que se pagam a menor para as populações negras e pardas, nos salários que se pagam a menor para as mulheres pela mesma jornada de trabalho, né? A propriedade privada da terra no Brasil não é um fator de produção, é um símbolo de status, pelo qual ainda se matam pessoas em pleno século XXI. A depredação do meio ambiente ainda anuncia, em pleno século XXI, segunda década, um modo insustentável de produção que o mundo vai repudiar, não vai comprar mais em algum momento. O Brasil vai ser um pária internacional, como está se transformando, porque nós estamos aceitando passivamente essa especialização produtiva de pagar um modo de vida moderno, pelos celulares, computadores, meios de diagnóstico médico, química fina sofisticada, com milho, soja, frango, bode e minério de ferro e petróleo bruto in natura. Isso não será resolvido pelo espontaneísmo individualista das forças do mercado. Elas têm uma importância absolutamente essencial. Ninguém sabe melhor do que as forças do mercado garantir retorno ótimo, a alocação de recursos que são escassos, mas a vida humana, na sua complexidade, não se realiza apenas no retorno ótimo, a alocação de recursos escassos. Portanto, o povo brasileiro, se você perguntar na prática, quem você acha que é responsável pela sua saúde e da sua família? Concretamente, as pessoas vão responder, eu mantenho atualizada essa pesquisa, elas vão responder por 86% que é o governo o responsável pela saúde. O que sai daí é uma vontade de um estado de bem-estar social. Pergunta para o povo se o povo acha que a educação sua e de sua família é tarefa das empresas, é tarefa individual da pessoa física ou essa é a tarefa do governo. 90% vai dizer que é do governo. Depois você pergunta desenvolvimento, entendido pelo povo como oportunidade de trabalhar e receber um salário decente na vida útil e uma aposentadoria minimamente justa para a hora da dificuldade. 80% vai dizer que o Estado é o responsável por promover isso. Por isso que os liberais modernos, os ultradireitistas como o Bolsonaro, tentam trocar o ambiente do debate, onde estão essas questões flagrantes em que o povo quer um Estado coordenador, o povo quer a liberdade econômica, o povo quer o respeito à propriedade privada, mas o povo quer um Estado que promova a superação da miséria, da desigualdade, do hiato de infraestrutura e qualifica o capital humano com saúde, com educação, com segurança. Aí o que eles fazem? Trocam o ambiente de debate, passam a discutir moralismos, passam a discutir religiosidade. Boa explicação, gostei, né? Ciro, me diz uma coisa, o rótulo que você se atribui, a sua visão, ela, no geral, coincide com o que as pessoas dizem sobre você? Ou as pessoas falam que você é uma coisa diferente daquilo que você acredita ser? Olha, todos os socialistas democráticos ou todos os sociais-democratas sofrem de uma contradição. A esquerda nos chama de direita e a direita nos chama de esquerda. Então, o bolsonarista considera que eu sou um comunista, o que é um absoluto disparate. Eu nunca fui nem na juventude, apesar de ler compulsivamente. Eu conheço toda a obra, toda é um pedantismo absoluto, mas as principais referências do marxismo-leninismo, das suas releituras com trotskismo, essas coisas, eu li tudo. Como o eurocomunismo, Togliatti, eu li tudo isso. E eu sou o que sou por muita convicção e porque muito cedo eu virei um operador da vida pública. Eu fui prefeito, Gabriela, com 29 anos eleito, fui prefeito de Fortaleza, a quinta cidade brasileira. E mexi com a vida do povo, mexi concretamente. Depois eu fui governador mais jovem da história do Brasil moderno, porque as constituições todas exigiam idade mínima de 35, a de 88 reduziu para 30, eu fui eleito com 32. Ganhei o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil, compreende? Quer dizer, eu passei a ver o que era na prática você pegar o excedente do Estado e não deixar que as corporações apropriem todas elas, porque isso no Brasil virou esquerda. A origem do PT é basicamente falar pelo Brasil organizado, funcionário público, bancário e o operariado da grande indústria de São Paulo. Eu dizia para o Lula que um operário do ABC paulista entraria no Náutico Atlético Cearense, que é o clube da classe média alta de Fortaleza, pela porta da frente. E eu manejei isso tudo. Então, eu li muito e trabalhei muito a vida real do povo, sabe? Milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas receberam a consequência de um ajuste fiscal severo,
que é o que a esquerda brasileira tradicional, petista basicamente, não entendeu, porque a ferramenta progressista, por definição, é um Estado energizado. Não é? O que é a energia do Estado? É o que sobra entre o que o Estado arrecada e o que ele gasta para dentro para atender às grandes e graves demandas da sociedade. E hoje, olhando para trás, Gabriela, eu tenho alegrias imensas, assim, sabe, de um homem realizado a essa altura da vida. Quero muito ser presidente do Brasil, ainda será minha última tarefa, porque eu me dediquei para isso, 40 anos de vida pública, nunca respondi por nenhum malfeito moral, o que é uma coisa absolutamente da minha obrigação, mas é inusitado na vida brasileira, porque o Ministério Público abusa, os juízes abusam, e eu nem sequer sofri abusos, nem sequer para amanhã dizer, não, fui acusado falsamente, absolvido. Nem aconteceu isso. Pois bem, neste momento, o que nós precisamos pôr em debate é exatamente isso. Né? Como é que a gente constrói um caminho que a gente se resista a esses ataques de lado a lado e tente todo dia, de manhã, de tarde, de noite, dizer, meu irmão, larga o fígado de lado, larga o coração de lado, sabe? Paixões febris, ódios despolitizados, nunca botaram nação nenhuma para frente, vamos pensar, raciocine com a sua própria cabeça, quem anda pela cabeça dos outros é piolho. Portanto, pouco me importa o que dizem de mim, eu sou o que eu sou. Eu gostei dessa coisa de quem anda pela cabeça dos outros é piolho. Sabe o que eu costumo dizer aqui no Menos Emoção e Mais Razão? Que é claro que a gente tem que conservar um pouco de emoção para se indignar quando a gente tem motivo para se indignar. O que a gente não pode é ser tomado pela emoção, porque tomados pela emoção nós seremos facilmente manipuláveis. Falando agora sobre políticas públicas, a minha pergunta para você é: a desigualdade é um problema a ser enfrentado? E se sim, o que é mais importante? A desigualdade no ponto de partida, ou a igualdade de oportunidades, ou a igualdade também no ponto de chegada? Veja, isto é um valor moral e está na premissa filosófica, axiológica, ou seja, que dá isso, na premissa de valores que você sustenta. No capitalismo extremo, o indivíduo é a peça. E o êxito, inclusive com questões da religiosidade. Por exemplo, a moral luterana considera que o lucro é um prêmio que Deus dá à iniciativa agressiva. Isso está muito forte hoje no Brasil. Né? O neopentecostalismo traz a teoria da prosperidade e a ideia da autoajuda. Né? Na medida em que você não acredita mais no coletivo, o comunitário está fracassando pesadamente, a política, que é a linguagem da democracia, está falhando, fracassando, especialmente nos jovens, a exacerbação do egoísmo é um sinal dos tempos presentes hoje. Então, a ideia é o seguinte, é cada um se vire. Quem Deus abençoar vai ter êxito, quem Deus não abençoar vai para a tragédia. Isto é repulsivo, na minha opinião. Quer dizer, é uma atitude moral. Eu não considero ser possível ser feliz individualmente, ou no meu grupo, ou na minha família, ou no meu círculo social, se eu, por circular na rua, tenho um testemunho chocante para o meu jovem filho mais novo, que eu tenho de 5 anos, ver uma pessoa sadia com cartaz pedindo para comer. E isso a televisão dizendo compre, 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 porque o bom, bonito e barato é que vai te dar status. O jovem, se não tiver o elemento simbólico do êxito social ou o símbolo de aceitação dele pelo grupo, vai se tornando todo dia um fracassado, todo dia uma pessoa decepcionada, todo dia uma pessoa frustrada. Isto é a selva. Então, para nós, no campo comunitário, social-democrata, socialista, a igualdade de oportunidades deve ser um imperativo moral a guiar todas as estratégias da sociedade e do seu instrumento organizador, que é o Estado. Por que não a igualdade no ponto de chegada? Porque, evidentemente, nós, sociais-democratas, não acreditamos, ou os socialistas democráticos, nós não acreditamos, não é, que não haja no indivíduo virtudes e defeitos a serem premiados e punidos. Nós acreditamos que, como Rousseau afirmava, que o homem nasce bom e que a sociedade é que o perverte. Eu não tenho a menor dúvida, modernamente, de que esse é um conceito absolutamente concreto. Vendo o que está acontecendo com a nossa meninada aí nas favelas, eu tenho muita segurança disso. Porém, se nós equalizarmos, ou seja, dermos oportunidades iguais de uma escola emancipadora para o filho do pobre, que seja igual ou melhor do que a do filho do rico, quando eu falo isso, está exagerando. Não. Aqui no Ceará, e eu falo isso não é por gabolice, não, porque isso é uma obra coletiva. Né? Eu estou há 25 anos fora do poder, é uma turma nova que eu ajudei a preparar, que está dando sequência, mas fundamentalmente são os nossos professores a quem nós devemos fazer homenagem. Mas aqui no Ceará,
nós temos um TAC, vou explicar para os seus ouvintes aí, um termo de ajuste de conduta imposto pelo Ministério Público com cota para rico na escola pública. Nós desenvolvemos uma escola de tempo integral profissionalizante, com o garoto sendo formado com estágio remunerado pelo governo quando termina. A evasão escolar no Brasil, no nível médio, é 60%, aqui é menos de 1%. E isso já é verdade para 50% dos alunos, e nós vamos universalizar, dentro de aproximadamente 10 a 12 anos, nós vamos universalizar, porque tem um plano sendo executado. Quando nós fizemos isso, como não dava para fazer para todos, nós determinamos que o acesso a essas escolas extraordinariamente qualificadas era apenas para alunos egressos da escola pública, do nível básico, do nível do primeiro grau, antigo primeiro grau. E aí o Ministério Público considerou isso uma discriminação ilegal, e nós então fizemos um termo de ajuste de conduta e abrimos uma cota para egressos da escola privada. Só para você ver como é possível a gente oferecer ao filho do trabalhador uma escola tão ou melhor do que a escola que o rico pode pagar. Isso é a diferença. Se eu dar uma escola para um garoto e ele tem a oportunidade de se qualificar com as novas práticas do mundo da economia do conhecimento, sai dali com profissões que não sejam, sabe, servente de pedreiro, assistente de eletricista, que são profissões dignas, mas elas serão extintas com a economia digital. Serão completamente inúteis essas profissões. Nós temos que capacitar o filho do trabalhador para a economia do conhecimento, para o mundo digital. E isso a escola preparando o garoto com mecatrônica, com eletrônica, com bioquímica, essas coisas todas. Perfeito. E se você tivesse que estabelecer o seu projeto para o Brasil em 3 grandes frentes, quais seriam elas? E já falando um pouquinho de viabilidade prática para a realização disso, claro, num resumo, eu sei que o nosso tempo é curto, mas quais seriam as suas 3 grandes frentes do projeto para o Brasil? Se eu fosse obrigado a dizer só uma, eu diria para você educação, 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 educação. Porque, de fato, olha, Gabriela, no passado, o Brasil cresceu 7% ao ano durante meio século, entre 1930 e 1980. O céu é o mesmo, abençoado pelo Cruzeiro do Sul. O chão é ainda mais pródigo do que sempre foi, porque agora nós descobrimos o pré-sal. Temos uma província mineral riquíssima, compreendemos o valor estratégico da água potável, em que 1 de cada 7 litros do mundo pertence ao povo brasileiro. Não é? Você tem uma agricultura tropical e temperada na mesma data em que você faz a colheita de uma fruta e trigo no país, que é muito raro que aconteça isso em qualquer lugar do mundo. Enfim, o povo é o mesmo, só que muito melhor, porque quando esse experimento de desenvolvimento foi feito, o Brasil tinha um povo rural, analfabeto completamente. Hoje, nosso povo, com todos os sofrimentos, humilhações e atrasos e deserções das responsabilidades públicas, ainda assim o nosso povo é muito mais qualificado e preparado do que jamais foi. O que está fracassando no Brasil é a política. 3 questões hoje. A educação, preparatória para a ciência e tecnologia e para a inovação. Em segundo lugar, a questão da reindustrialização do país. O Brasil não vai aguentar muito tempo mais fazendo o que está fazendo, aceitando uma especialização produtiva que nos transformou num grande buraco da mineração internacional, petróleo inclusive, e uma grande fazenda para fornecer proteínas sem trabalhar, sem elaboração, sem agregação de valor, que também não dá para pagar o modo moderno nosso de vida. Já mencionei eletroeletrônica, informática, comunicações, meios de diagnóstico médico, química fina, bens de capital, tudo enquanto essa conta ela não fecha, e isso explica. Então, a segunda grande tarefa é reindustrializar o Brasil. Deixa eu lhe dizer, em 1980, o Brasil tinha 35% da sua riqueza tirada da indústria, que paga os melhores salários, recolhe o maior volume de impostos, de onde vem o dinheiro para pagar saúde, educação, que agrega valor na exportação, portanto, equilibra o comércio exterior na dependência que o Brasil tem de coisas mais sofisticadas ou basicamente tecnológicas, enfim. Pois bem, hoje é 9%, Gabriela. Destruíram a indústria brasileira, e isso é o seguinte, com retórica de direita, de esquerda, de centro, praticando o mesmo modelo. Por isso que a gente tem que vacinar o nosso povo de empulhações. É o mesmo rigoroso modelo que está em vigor no Brasil, o mesmo rigoroso modelo, e os operadores são os mesmos. Sabe, troca aí o Chico, o Manel, a Maria, para ficar aqui em coisas bastante concretas, troca Fernando Henrique por Lula, Dilma, Michel Temer e tal. O ministro da Fazenda, o formulador da política econômica do Fernando Henrique era o Armínio Fraga. O formulador da política econômica do Lula era o Meirelles.
O Meirelles é o símbolo máximo. O Meirelles era o formulador da política econômica do Lula, foi ministro da Fazenda do Michel Temer e é secretário da Fazenda do Dória. Espera aí um pouquinho. Eles botam o povo para brigar, não é? A confusão danada, radicalizada, ódio, e para fazer a mesma coisa. O que o lulopetismo fez, no primeiro momento, foi tentar humanizar o caminho, como a esquerda europeia fez. Mas isso não é praticável. Percebe? O modelo, hoje, por exemplo, quando eu lhe falei que o Brasil cresceu 7% ao ano durante meio século, entre 80 e 2010, o Brasil caiu para 2,5% de crescimento ao ano. E aí começa a agudizar a crise. Só que agora chegamos ao fundo do poço. Entre 2010 e 2020, na pandemia já, o Brasil parou de crescer 10 anos. É a pior taxa de desenvolvimento dos últimos 120 anos. E veja, essa década teve 6 anos de PT, 2 de Bolsonaro e 2 de Michel Temer. 3, teoricamente, regimes distintos, praticando a mesma desastrada modelagem econômica. Então a gente tem educação, reindustrialização. Quer falar um terceiro ou fica só nesses dois? Veja, tecnologia, porque tecnologia é a chave. A economia do... Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco chega o 5G. O 5G, sabe o que é? Acaba o período de latência, aquela coisa entre você mandar o pulso da internet e o retorno acontecer. Isso significa dizer que sem o tempo de latência caindo a infinitésimo de segundo, a infinitesimal fração de segundo, todas as práticas produtivas repetidas serão substituídas por máquinas e algoritmos. Num país que simplesmente não fez a reforma agrária do século XIX, num país que não fez a estrutura de industrialização do século XX. E agora estamos desafiados para entender isso. Sabe o que é na prática? É o seguinte, não haverá mais motorista de ônibus. O diagnóstico médico será crescentemente substituído por uma máquina holista em que você entra nela, ela escaneia você como um todo, ela estará conectada pela internet das coisas com um grande centro de formatação de diagnósticos, ou por algoritmo, ou por meia dúzia de especialistas na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que enviará praticamente em tempo real o diagnóstico. A enfermeira continuará sendo necessária, mas o médico leitor de diagnóstico vai sumir. Então, veja, quem é que está pensando nisso no país? Portanto, colocar a questão da revolução no mundo do trabalho, que vai sumir o trabalho tal como o conhecemos desde a Revolução Industrial. E quem vai fazer isso se não a política? É o mercado que vai discutir isso? Ora, o mercado está atrás de minimizar custos, o que é anormal. O mercado vai substituir as pessoas por máquinas mesmo. Em todo canto, as empresas de ônibus estão querendo trocar o trocador pela catraca eletrônica. Em todo canto, as pessoas estão trocando o call center, uma pessoa que conversa com você, por essas inteligências artificiais desagradabilíssimas. Sabe, vai entrar nas minhas decisões de consumo quem mantiver call center humano capaz de responder coisas que a gente pergunta e não, senhora, o seu não sei o quê, não sei o quê. Tá. Nós vamos estar notificando, francamente, isso é um desastre para a humanidade e para um país de 210 milhões de habitantes, o nome disso é genocídio. Porque as pessoas estarão numa conta de muitos milhões de pessoas sem renda. E você vai imaginar que a uberização da economia, que você vai resolver milhões de garotos com atividade de correr com cesta nas costas, uma mochila nas costas, para entregar uma coisa madrugada dentro em São Paulo, no Rio, em Recife ou Fortaleza, por R$5, agora no frio e na chuva, isso não é razoável. Vamos lá. Perguntas agora mais específicas. Você sabe que nessa hora eu divido as perguntas. Tem uma parte das perguntas que eu faço para o pessoal que se coloca na direita, uma parte das perguntas que eu faço para o pessoal que se coloca na esquerda, então a gente vai para as perguntas da esquerda. Mas elas são parecidas, muda um tiquinho a formulação. O Estado é sempre um melhor gestor que a iniciativa privada ou existem situações em que a gestão privada pode se mostrar como uma melhor opção? Não, o Estado não necessariamente é um bom gestor. Por regra, eu até sou capaz, como um grande gestor do Estado, grande no sentido de grande experiência, embora, estou me apresentando, eu tenha sido o prefeito de capital melhor avaliado do Brasil, na minha época, pelo Datafolha e pelo Ibope, e o governador de Estado com melhor avaliação também do país, nas duas experiências como gestor. Mas, né, estou falando isso porque, com essa vivência, eu posso lhe dizer que, por regra, o Estado não é o melhor gestor. Isso nós precisamos colocar com muita clareza para nos distinguir do corporativismo, que no Brasil, sendo fascistismo, é dito como de esquerda.
Portanto, essa autopiedade, essa passar pano para as deformações do serviço público não está no meu universo de valores. Agora, repare, o que nós não podemos é afirmar isto ou aquilo com base em preconceito. Então, vamos entender concretamente. Telefonia. Qual é o problema de privatizar a telefonia, de entregar a iniciativa privada? Qual é a razão para isso? A razão para isso é a ciclagem tecnológica freneticamente veloz. O que é bom hoje é o maquinário, as estruturas, os computadores, os softwares. Não vale mais nada daqui 15 dias, daqui um mês, daqui um ano. E nem sempre o Estado tem a velocidade necessária, porque há legislações razoáveis, como licitação, não é? Sustentabilidade ambiental, licenciamento, uma série de questões que fazem com que o Estado necessariamente seja um pouco mais lento, e é o preço que se paga por moralidade, por decência, enfim, por controle da sociedade, das suas instituições, sobre o manejo do dinheiro público. Mas, nesse setor... Segundo, é um setor de muito fácil competição. Terceiro, é um setor em que a tecnologia não é inacessível para o Estado, sob o ponto de vista da pesquisa, o Estado sozinho. Então, não vejo problema nenhum em privatizar. O problema é que há privatizações e privatizações. Você privatizou a telefonia no Brasil e deixou formar um cartel. Resultado prático, é privatizado, melhorou muito a oferta do serviço, mas o brasileiro não sabe, paga hoje a maior tarifa de telefonia do planeta Terra. E ainda tem uma tarifa indexada a dólar. Ou seja, está subindo todo dia a tarifa de telefone, porque o dólar sobe todo dia. E por que está acontecendo? Porque não tem competição. Ou seja, você privatizou, não tinha nenhum problema em privatizar, mas a regulação é falha, é precária, permitiu o oligopólio, e o oligopólio é o quê? Elimina a concorrência e oferece serviços precários com preços crescentemente altos impunemente. Portanto, aqui o problema não é privatizar ou gestão, a gestão é ruim. O campeão brasileiro de reclamações nos PROCONs e DECONs do Brasil são as companhias telefônicas. Depois, as companhias elétricas. Então, distribuição de energia elétrica, não há problema nenhum em privatizar. A distribuição não há problema nenhum em privatizar para nós que temos a compreensão do socialismo democrático ou da social-democracia, porque há muitas vantagens, não é? Porém, de novo, não tem concorrência, portanto, a regulação tem que ser diferente. Privatizaram, a matriz energética mais limpa e barata do mundo é a brasileira. Nós já terminamos o ciclo de amortização dos investimentos das grandes hidrelétricas e a energia devia estar barateando. É a energia elétrica mais cara do mundo. Por quê? Porque não tem concorrência, o marco regulatório é frágil e as agências reguladoras foram corrompidas. Então, aí é a defeituação. Agora, petróleo. No mundo do petróleo, Gabriela, não existe opção. Ou o país mantém estrategicamente o petróleo sob controle estatal, ou ele se entrega ao cartel de Sete Irmãs, que são um cartel de forte concentração no mundo rico, basicamente Inglaterra e Estados Unidos, que têm ingerência política instantânea, apesar de serem companhias privadas, mas operam em sintonia com seus relativos governos, estrategicamente, geopoliticamente e até sob o ponto de vista bélico. No caso do Brasil, por que razão nós iríamos privatizar como eles estão fazendo? Nenhuma razão há. E o caminho da privatização, o povo brasileiro já está experimentando. Qual é? Ao invés de eu cobrar do povo brasileiro o petróleo, os derivados, gasolina, querosene de aviação, gás de cozinha, pelo custo da produção em real, mais um lucro razoável que um plano de gestão publicamente anunciado pudesse fazer, eu estou cobrando pelo preço de oportunidade do petróleo, se eu vendesse em Roterdã, especulativamente, ou do preço da gasolina que eu importo dos Estados Unidos em dólar. Resultado, pela primeira vez, a gasolina estoura de R$6 e o botijão de gás está chegando em R$100 na casa da dona de casa brasileira. Concretamente, essa é a tragédia de um país que não tem estratégia. E aí eu concluo. Como é que a gente define, portanto, quem faz o quê? É debatendo um projeto nacional de desenvolvimento. É a minha obsessão. Eu escrevi um livro, felizmente frequentou aí por 15 semanas o livro mais vendido do Brasil, sinal que pelo menos tem uma juventude lendo, né? Basicamente, um projeto nacional é um plano que define o que é que nós somos, quem somos, quais são os nossos problemas, o tamanho deles, define um objetivo, estabelece um prazo para esse objetivo ser cumprido, define a orçamentação, quanto custa, os políticos odeiam falar isso, é preciso que o povo exija, quanto custa esse negócio aí?
não é? E quem vai pagar essa conta? Porque, politicamente, a conta tem que ser distribuída de forma equilibrada. E no Brasil só se cobra imposto de classe média e pobre. Você, se for decentemente remunerada, paga 27,5% de imposto de renda na fonte no Brasil. E quem ganha lucros e dividendos empresariais não paga nem um centavo. Os bancos brasileiros, nesse trimestre agora, no trimestre de pandemia, os bancos distribuíram 19 bilhões com B de bola de lucros e dividendos para pouquíssimos acionistas minoritários ou majoritários ou famílias, e essas pessoas não pagaram um centavo de imposto. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Eu cobrei quando fui ministro da Fazenda. E para vocês verem como é tudo igual, o Fernando Henrique revogou, o Lula manteve revogado, a Dilma manteve revogado, o Michel Temer manteve revogado, o Bolsonaro manteve revogado. É aí que está o buzile. Se eu quero oferecer educação para o povo, eu tenho que dizer quanto custa para eu melhorar salário, capacitar os professores, melhorar a estrutura física, não é? Sabe, fazer a jornada dobrar, isso significa grana. E para isso eu tenho que dizer quanta grana é e dizer de onde vem o dinheiro. Pois bem, um plano vai definir também pela lei do menor esforço, quem faz o quê melhor no prazo que eu me determinei. E aí você aclara de forma lúcida qual é o papel do Estado, qual é o papel do capital nacional, cuja contabilidade é em real, que a gente imprime, e qual é o papel do capital estrangeiro, cuja contabilidade é em dólar, que a gente não imprime. E isso está interditado no Brasil por absoluta transgressão ideológica. E, Ciro, quando você fala em justiça social, e você falou muito na sua fala até agora, eu quero saber quanto que a gente vai interferir na propriedade privada, porque você sabe, esse é um medo que circula no Brasil, né? Quando a gente ouve, você falou, a direita bolsonarista sempre vai falar que eu sou comunista, e aí qualquer pessoa que fale em justiça social no Brasil vai ser acusada de ser uma pessoa que não respeita em nenhuma medida a propriedade privada, então por isso a pergunta. Veja, em linha com a doutrina social da Igreja, a Rerum Novarum, o Concílio Vaticano II, a Constituição Brasileira de 1988, afirmou a função social da propriedade. Ou seja, nós afirmamos, e eu reafirmo isso como um valor, a propriedade privada é um valor protegido pela Constituição brasileira e não está alcançável por nenhum arbitrário, porque os tribunais devem vigiar a boa observância da Constituição. Mas a Constituição determina que a propriedade deve ser exercida como a sua função social. Então, vamos no claro aqui, vamos no concreto e no prático. Eu tenho um estoque de terras ociosos que pertence a um fulano de tal, não é? E tenho 1 milhão de famílias com fome querendo trabalhar na terra. Se essa terra está ociosa e tem 1 milhão de pessoas fazendo, é da Constituição que o Estado, mediante a devida indenização, ou seja, o respeito à propriedade privada, neste caso, está garantido pela devida indenização, mas ela será transferida da ociosidade para o fator social de uso por 100 mil, 200 mil famílias, 1 milhão de famílias, enfim. Esse é o melhor exemplo prático. Então, eu compreendo, né, que a ferramenta iniciativa privada, propriedade privada dos meios de produção, é um fator essencial ao progresso humano. Pouco importa a institucionalidade, a Babel, as histórias das nações, o que funciona é sempre um Estado poderoso, anotado esse poderoso como capacidade de investir, de interferir na realidade para superar o atraso de infraestrutura, o atraso de formação de capital humano, o atraso da miséria, o atraso da doença, o atraso da violência, o atraso da deseducação. Então, é um Estado poderoso que está por trás de toda a experiência de êxito civilizatório do mundo. Mas há também uma outra premissa do êxito civilizatório, é uma iniciativa privada poderosa, que você pode disfarçar com 1000 retóricas. Por exemplo, os norte-americanos afirmam que é a iniciativa privada o grande motor, mas não existiria a América do Norte moderna se não fora lá atrás, no esforço de guerra, ou mais atrás ainda, no New Deal, ou mais contemporaneamente no plano Biden, o Estado Nacional norte-americano fazendo uma aposta muito importante na indústria através da compra governamental, a pretexto de defesa. Por exemplo, o povo não sabe, mas quem criou a internet e quem criou o celular foi o Estado norte-americano investindo por razões de defesa numa indústria bélica. Só que essa aplicação virou de uso civil e revolucionou a humanidade, a internet e o celular. Então, hoje, tudo que é em matéria de biotecnologia, de novos materiais, nanotecnologia, semicondutores, supercondutores,
Tudo hoje os americanos financiam. Tem o DARPA, que é uma agência pública americana que faz o desenvolvimento de novos materiais, etc., a pretexto de corrida aeroespacial. Então, agora os americanos estão determinados a colocar um homem em Marte. Aí todo mundo está elogiando o Elon Musk, inclusive financiou o golpe na Bolívia. Pois bem, esse cara aparece como o cara que vai botar o homem em Marte, não sei o que e tal. Vai olhar que 90% do faturamento da SpaceX tem o governo americano como freguês, a NASA como freguesa. E é assim que eles fazem. Os chineses fazem mais diretamente. Então, você tem eu fui visitar as empresas, as gigantescas empresas de comunicação da China, e é uma coisa impressionante essa Huawei, né? É indisfarçável que está o governo chinês por trás. Então, você tem um governo poderoso, seja a institucionalidade que for, um empresariado poderoso e absoluta urgência brasileira. Uma universidade que vem imediatamente ao socorro dessa coordenação governo-empresariado, dando as respostas tecnológicas e científicas que o desafio do desenvolvimento pretendido, planejado, se depender de mim, né, pedem para fazer. Essa é a grande saída. Não tem essa história de separar outro, um é melhor do que o outro, não. Só funciona se for em coordenação estratégica esses três vetores. Eu já vou usar para fazer a transição para a próxima pergunta, que fala sobre o papel do Estado na ajuda à iniciativa privada. Na pergunta que a gente elaborou aqui no GPS, eu falo especificamente, dou como exemplo as isenções fiscais e os créditos subsidiados, mas você pode falar em termos mais amplos, quero saber como você enxerga isso. Veja, os governos todos na história da humanidade estimularam suas corporações empresariais. Alguns fazem diretamente com capital estatal. Por exemplo, nasceu no Brasil a Vale do Rio Doce. Não havia capital privado brasileiro e o capital estrangeiro não se interessava e nós o temíamos, na medida em que entregar as riquezas do subsolo à prospecção estrangeira não valia a pena. Então, naquela data, nós criamos estatalmente a Vale do Rio Doce. Petróleo. Então, no Brasil, em 1954, havia um relatório norte-americano que o Brasil não tinha petróleo. Havia um relatório soviético que o Brasil não tinha petróleo. E o Brasil, um país que estava se industrializando, precisando vitalmente de petróleo para crescer, para se desenvolver e por razões de defesa. Ninguém entrega ao país estrangeiro o combustível de movimentação da sua máquina, seja de produção, seja a máquina de defesa nacional. Os aviões têm que ter querosene de aviação, senão viram cabide de pendurar paletó ou uniforme de militar, mas não serve para mais nada se não tiver o combustível. São razões concretas. Então, nós criamos uma Petróleo-Brás, porque não havia capital privado e não interessava entregar o capital estrangeiro, que também dizia que não tinha petróleo no Brasil. Isto hoje é menos creu morre, isso hoje é menos preto ou branco. Hoje, a grande economia que funciona é aquela que eu lhe disse, planejar, definir objetivos estratégicos. Eu tenho um para propor ao povo brasileiro. Eu quero assumir o compromisso de que o Brasil vai ser equivalente à Espanha, que é um país, não é o mais rico nem o mais pobre da Europa, né? É um país de indicadores socioeconômicos bastante respeitáveis, mas eu escolhi porque não é o mais rico nem é o mais pobre. Nem é a Grécia, nem a Irlanda, nem Portugal, está ali um pouquinho melhor do que Portugal, então vamos lá. Em 30 anos, o Brasil deve se determinar a ser uma Espanha, sob o ponto de vista de indicadores sociais e econômicos. Renda per capita, matrícula de garotos de 18 a 25 anos no ensino superior, mortalidade infantil, percebe? São indicadores objetivos. E aí você tem um plano e persegue aquele plano, orçamenta aquele plano, anuncia de onde vem o dinheiro para você poder juntar gente para ferir o conflito político inerente a isso. Nós temos que cobrar dos ricos, que no Brasil não paga imposto. E não paga imposto da direita, não paga imposto da esquerda, da goela para fora. É tudo direita quem governa o Brasil ao longo desses anos todos, do João Goulart para cá. E o João Goulart não era propriamente de esquerda, mas tinha uma agenda de reformas que hoje parece assim piada. A Constituição de 88 botou tudo isso na letra da Constituição, reforma agrária, reforma da educação, bobagens completas que o Jango foi confundido pela propaganda internacional, não é, por causa da Guerra Fria, como um comunista perigoso, que ele cometeu alguns erros, não há dúvida nenhuma, mas a época era terrível e hoje é muito flagrante a influência estrangeira. Eu vi os documentos, vi filmes, ouvi gravações na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, está disponível para qualquer brasileiro ver como esse golpe de 64 foi produzido por interesse estrangeiro, como sequência compreensível de uma Guerra Fria
que tinha ido quase ao genocídio ali um aninho e pouco atrás, em 62, com a crise dos mísseis em Cuba. Se há um objetivo, e esse objetivo é praticável, trata-se de dividir as tarefas. E isso é o que eu proponho. Perfeito. Outra coisa muito comum no debate é essa contraposição aí, de um lado um pessoal dizendo não existe responsabilidade fiscal sem justiça social, é o que o outro lado responde, mas não existe justiça social sem responsabilidade fiscal. O que eu quero é, considerado o estrangulamento das contas públicas, qual é a sua proposta e como você enxerga o equilíbrio entre esses dois valores? Deixa eu só completar com uma frase a pergunta anterior. É basicamente o seguinte: a ferramentaria que o Estado pode e deve usar para fazer aquele projeto acontecer deve sempre procurar a lei do menor esforço. Então, se a iniciativa privada, sem nenhuma influência do Estado, pode fazer aquilo e tem um prazo para que aquilo aconteça, que ela faça. E o Estado deve protegê-la, estimulá-la, etc. Porém, o Estado tem várias ferramentas modernas. Então, veja, o Estado pode usar crédito, oferecer crédito com características necessárias àquele tipo de empreendimento. Vou te dar um exemplo aqui prático, bastante prático do meu projeto. O Brasil tem, no Piauí, mais terra útil do que a Finlândia tem no país inteiro. E na Finlândia, a Finlândia tem 8% do mercado global de papel e celulose, que é derivado de florestas. Só que quando você planta um eucalipto na Finlândia, ele demora 50 a 60 anos para ficar em ponto de corte, porque é uma região fria, sem sol, etc. No Brasil, com 15, 14 anos, você já tem um ponto de corte. E o Brasil tem 1% do mercado de papel e celulose do mundo, e boa parte dos papéis e derivados de celulose mais tecnologicamente sofisticados, nós estamos importando do estrangeiro. Então, eu estou dizendo, o Piauí tem mais. Então, o crédito para isso não pode ser um crédito igual ao crédito para você comprar uma televisão, que é 12 meses, não sei o que e tal. O crédito para você tem que ter o prazo pertinente a você chegar a um ciclo de maturidade da árvore e ela começar a fazer o ponto de corte e entrar em produção, vamos dizer, fordista, para fazer uma comparação abreviada aqui. Então, o crédito é uma ferramenta. O outro é o subsídio. O subsídio, muitas vezes, pode ser como? Pode ser por uma política industrial e de comércio exterior, em que você estabeleça uma tarifa que proíbe o estrangeiro de vir competir no Brasil até que uma determinada indústria atinja um nível de maturidade, seja tecnológica, seja em matéria de grande escala, etc. Outra ferramenta, a compra governamental. Deixa eu te dizer, Gabriela, está tudo estudado no meu projeto, por isso que eu sou muito zangado com o que eu vejo acontecer no Brasil. Nós estamos esculhambando com razão o Bolsonaro, que é um genocida, eu penso, ninguém precisa concordar comigo, e demonstro isso em várias petições que fiz, enfim, de impeachment, etc. Mas, quando a pandemia aconteceu no Brasil, nós fomos apanhados incapazes de ter respiradores. O Brasil teve que importar da China máscara, bata, sabe, monitor de UTI. O Brasil destruiu o seu complexo industrial da saúde e sabe quanto a gente importa por ano? Fora da pandemia, nós estávamos importando 17 bilhões de dólares. Só a União Federal financiando com o tostão brasileiro e emprego na Europa, na China, nos Estados Unidos. Com 80% disso, a patente está vencida, ou seja, você com copia-cola, monta um centro de engenharia reversa, faz política de desenvolvimento regional, a compra governamental é protegida pelo status do Brasil, de país em desenvolvimento, da OMC, e essa gente abandonou tudo isso. Sabe, o Brasil abandonou tudo isso, o dinheiro já está sendo gasto. 17 bilhões de dólares a câmbio de R$5, dá 5 vezes 7, 35, vai 1, 5 vezes 1, 5 e 3, 8, 80 bilhões de reais por ano. É a menor condição de fazer a conta de cabeça. Aí acabou para mim. Acabei de fazer. Não, mas eu tô só ressaltando isso aqui, porque se por acaso você me perguntasse, aí acertei na conta, aí acabou para mim. Eu ia falar, aí caiu a ligação. 80 bilhões de reais do tostão precário do povo brasileiro saindo do cofre do governo do Brasil para financiar emprego lá fora. Nós já estamos gastando dinheiro. A gente sabe fazer vacina, Gabriela, desde 120 anos atrás. Desaprendemos. E aí vai dizer que é o Bolsonaro? Não, é esse governo que vem do Brasil. É o neoliberalismo. Por quê? Porque a indústria internacional ela se financia a juros zero há mais de 20 anos, ela tem escala gigantesca e ela está numa ponta tecnológica. Essas três assimetrias destroem uma economia como a brasileira,
que é de pequena escala, que está estrangulada no juro mais alto do mundo há 35 anos e que está defasada tecnologicamente. Ou o Estado vem para mediar isso, eu estava falando na ferramentaria. Mas, enfim, voltando aqui à segunda pergunta, por favor, que eu dispersei e eu queria... Imagina, é a questão de responsabilidade fiscal e justiça social. Vamos raciocinar juntos com os seus ouvintes. Faz sentido em casa, na família ou na empresa você orgânica e rotineiramente gastar mais do que ganha? A resposta é óbvia, não. Porque quem gasta organicamente, né, conceitualmente mais do que ganha, vai produzir uma dívida e, se continuar gastando, essa dívida vai sair de controle e, ao sair de controle, ela lhe cobra um preço adicional que vai agregar uma despesa maior e vai lhe levar para o tombo e a falência. Com determinadas peculiaridades, como a nação funciona mais ou menos do mesmo jeito, com determinadas peculiaridades. Por exemplo, o Brasil hoje tem, olhando para trás, nos últimos 12 meses, o maior rombo em contas públicas da história. É 5 vezes maior o que já aconteceu no passado. 12 meses apenas, nós temos 900 bilhões de reais com B de bola de rombo na conta do Brasil. O maior que tinha no passado foi 130 bilhões. Então, nós estamos aí com 900 bilhões. Esse dinheiro, você não tendo, gastando mais, vai para a dívida. Então, a dívida brasileira já pela primeira vez passa de 90% do PIB e vai para 100% do PIB na mão do próximo presidente do Brasil. Quando uma dívida galopa muito, todo o povão sabe disso. Quando a sua dívida com a agiota cresce demais, o que acontece? O agiota começa a esquentar o dinheiro. Ele só lhe empresta por prazo cada vez mais curto e por um juro cada vez mais alto. Isso está acontecendo com o Brasil. Então, nós tivemos uma janela de oportunidade de 2008, que o mundo entrou na crise e o juro internacional foi para zero, nós ficamos aqui com os maiores juros do mundo. Em 2015 começou a cair, agora vai voltar a subir aceleradamente, numa hora que a economia está paralisada, que o desemprego é o maior da história, mas nós temos carestia de volta. A cesta básica hoje custa R$ 630 em muitas capitais brasileiras e o salário mínimo sequer repõe a inflação, tem o menor poder de compra dos últimos 15 anos. Então, veja, o Brasil está indo para a insolvência. Como um país não quebra, não fecha, qual é a insolvência? É a moeda se deteriora com a inflação. Então, ter superávit, ter equilíbrio fiscal é um valor que a esquerda precisa aprender. A esquerda moderna precisa aprender. Só que aqui, o superávit não é para jogar no saco sem fundo da dívida. É para gerar um excedente para investir no povo. Sabe, para fazer que pelo menos metade das crianças de 0 a 3 anos, em 10 anos, esteja na creche. Porque as neurociências descobriram que entre os 0 e 3 anos é a hora que a arquitetura do cérebro está sendo desenhada. Se eu não chegar com a alimentação devida, com a socialização devida, com os afetos devidos, e as mães estão aí dramaticamente obrigadas a trabalhar, e etc, 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 eu estou comprometendo uma geração inteira que a arquitetura do cérebro não se desenvolve. É genocídio. Então, eu preciso fazer creche para todo mundo em tempo integral para ser um coadjuvante da construção do cérebro da criança brasileira e de deixar a mãe em paz para procurar ajudar no orçamento doméstico e cada vez mais ela, a mulher, é a chefe da família sozinha, porque os homens acabam abandonando, indo embora, tanto mais em regiões mais pobres, como é a questão do Nordeste, da Amazônia e do interior, da metade sul do Rio Grande do Sul, enfim, onde a migração é muito violenta. Portanto, gerar saúde fiscal é um imperativo de ser progressista. O resto é babaquice, porque qual é a diferença? A diferença é para onde vai o dinheiro. O Brasil arrecada, de cada R$100 de riqueza que nós produzimos, nós arrecadamos R$ 32,50. R$ 32,50. Sabe quanto é que está indo para o povo no Brasil, nesse momento? A menor taxa de investimento da história, 50 centavos. Isso não foi o Bolsonaro está agravando tudo isso. Foram todos os governantes brasileiros de 80 para cá. Quero saber o seguinte, Ciro. Existem atores que pensam diferente de você, que estão fora do seu campo político, com quem você conversa e que você considera que são interlocutores leais e bem-intencionados? Ah, sim, existe. Você tem o universo político brasileiro, tem meia dúzia de cabeça feita, muito poucos mesmo, na grande direita. Hoje, eu não consigo sequer identificar um com quem eu possa dialogar, para trocar ideias, como nós estamos fazendo aqui, mas no passado, talvez o maior pensador de direita moderna no Brasil chamava-se Roberto Campos. Ele era embaixador de carreira, um intelectual sofisticado, falava grego, falava latim,
E não sei por que cargas d'água, eu imagino porque ele se afeiçoou muito de mim. Eu tenho aqui um livro dele, Lanterna de Popa, que é um livrão dessa grossura aqui, em que ele faz uma dedicatória para mim extremamente afetuosa. Mas é porque eu simplesmente tinha por ele uma discordância absoluta e um respeito absoluto. Então, professor, como é que o senhor imagina que, percebe? E eu aprendi muito com ele. E eu acredito, porque pelas tantas eu fui convidado para um debate com ele pelo ING Barings em Londres. Imagina, cheguei nervoso, não é, para discutir com um cara, embora eu cheio de razão nos meus argumentos, mas o cara é um gênio, um extraordinário gênio, com essas convicções e algumas premissas que são, não é, morais ou axiológicas, enfim. Porém, hoje no Brasil eu sinto muita falta, não é, de uma interlocução. Mas no mundo da política, pela esquerda, isso é pior. Não é? Isso é pior. Como eu vejo, por exemplo, um intelectual que eu respeito, Tarso Genro, ele não enxerga defeito nenhum no lulopetismo. Percebe? Não enxerga nada. E assim, eles não percebem que com isso estão se isolando do povo. Tudo é o pragmatismo. Então, não há uma palavra dessa gente sobre a contradição econômica, modelar, a falta absoluta de projeto ou o desastre moral, como se o Palocci não fosse o braço direito do Lula e tivesse mandado na vida real do Brasil por 8 anos. Devolveu 100 milhões, Gabriela. Devolveu, sabe, um cheque, 100 milhões de reais, ainda ficou com 40 guardado. De onde é que ele tirou isso? Foi roubando. Roubando o Gedel, aquele dos 51 milhões, o Lula nomeou para o Ministério da Integração. O Eduardo Cunha, o Lula deu furnas para o Eduardo Cunha roubar. Pois bem, os intelectuais orgânicos do PT fazem de conta que não tem, e não entendem por que 70% do povo de São Paulo, do Rio, de Minas, do Rio Grande do Sul, votou com Bolsonaro, contra o Haddad. Ou a gente para pensar, não é para punir ninguém, é para nos reconciliarmos. Então eu sinto essa solidão. Porém, entre os jovens, especialmente no mundo universitário, eu tenho encontrado uma imensa interlocução. E no mundo partidário, o assunto está começando a perfurar. Por exemplo, eu tenho uma conversa interessante com a ACM Neto, presidente do DEM, em que ela desce mesmo das questões do eleitoralismo, das alianças, etc., para a questão de modelo econômico, não é? Como é que a gente confina esse rentismo e o subordina a um Brasil produtivo que valoriza o trabalho, a parcimônia e não o consumismo que de vez em quando nos leva a felicidades ilusórias e logo em seguida uma quebra e uma amargura e o desemprego. Eu tenho conversado com o prefeito de Belo Horizonte, que é um belo de um cara muito inteligente, é do PSD, um partido que teoricamente é de centro-direita. Enfim, tenho procurado conversar com muita gente, né, em nome desse conjunto de valores e de a preocupação de entender que o Brasil chegou ao fundo do poço e que a solução para o futuro do Brasil definitivamente não é uma volta ao passado. É interessante que você tenha falado que o Brasil chegou no fundo do poço, porque a minha próxima pergunta, ela fala de frente ampla, que foi um assunto que foi muito aventado no Brasil. O pessoal aqui no canal vive me perguntando sobre isso, e eu tenho uma pergunta no GPS que é: você toparia participar de uma frente ampla para trabalhar em prol de um objetivo comum, ainda que essa frente ampla fosse formada por pessoas que não partilham das mesmas ideias exatamente que as suas? E se você toparia abrir mão do seu protagonismo em prol de um objetivo nacional? Eu topo demais e tenho pedido, suplicado por este diálogo. Entretanto, o método do diálogo tem que anteceder ao diálogo. Por quê? Repare, fazer uma frente ampla por mero eleitoralismo vazio é o que o Lula está propondo. Então, para o Lula, o Bolsonaro foi uma coisa que caiu do céu por acaso. Para mim, quem produziu o bolsonarismo foi a contradição inexplicável do lulopetismo em matéria econômica. Vamos aos números, para que ninguém pense que é uma subjetividade. A Dilma era uma ilustre desconhecida do povo brasileiro e foi imposta pela popularidade generosa que o Lula tinha, eu digo até merecidamente, para que ele continuasse mandando. Ele disse isso, é uma coisa machista, ele disse isso, mas também a petezada deixa o Lula falar o que bem quiser entender. Pois bem, a Dilma, que foi eleita para fazer continuidade do lulopetismo, derrubou a economia brasileira, minha cara Gabriela, 7 pontos percentuais em 2 anos. Essa é a maior queda do PIB brasileiro na história. O Collor lá atrás derrubou pesadamente, mas não foi 7. O Bolsonaro agora acabou de derrubar 4,1, mas não foi 7. 7% de queda no PIB nunca houvera acontecido.
E a Dilma destruiu as finanças públicas brasileiras. A Dilma pegou o desemprego em 4 milhões e entregou com 11 milhões. E aí o povo que generosamente deu, vamos botar o Fernando Henrique junto, que é o discurso progressista, o povo nos deu 6 vitórias eleitorais na redemocratização para cá. 6 vitórias eleitorais, 2 do Fernando Henrique, 2 do Lula, 2 da Dilma, 6 vitórias. E houve um fracasso, um estelionato eleitoral profundo, grave. Se nós não entendermos isso, e volto a dizer, não é para punir ninguém, é para que nós tenhamos a humildade de nos reconciliarmos com o povo brasileiro. Então, em nome desse diagnóstico comum e da gente, a partir do diagnóstico, estabelecer um projeto em comum, eu sou uma peça que não tenho nenhum problema, vou ajudar a construir, não me imponho como candidato em nenhuma hipótese. Eu sou muito menor do que a necessidade estratégica do Brasil celebrar um novo projeto nacional de desenvolvimento, mas também não vou aceitar a imposição de quem, sendo parte do problema, agora aposta na ignorância nossa para se fazer de solução. Não é. O lulopetismo corrompido virou parte central do problema brasileiro e produziu o bolsonarismo fascista e genocida. E Ciro, agora, para o final, eu tenho um momento que eu quero que você fale com as pessoas que estão te assistindo, porque a parte da responsabilidade, da consequência de ser uma liderança política, é que tem pessoas que te acompanham e que vão se colocar no debate a partir daquilo que você coloca como um comportamento ideal e adequado. Eu sinto, e acho que não é um diagnóstico só meu, então muita gente fala disso no Brasil, que a gente tem esvaziado o debate público, a gente tem esvaziado esse espaço de convivência cívica e a gente perde nessa nossa incapacidade de dialogar para pensar em soluções. Então eu queria que no final você falasse livremente para as pessoas que estão te assistindo o que você sugere para elas como um comportamento bacana para a gente retomar o debate político de maneira saudável e construtiva. Olha, Gabriela, eu tenho sempre repetido, especialmente pensando no jovem que está indignado com a política, decepcionado, descrente da política, eu tenho repetido que nós não precisamos buscar no mundo, no estrangeiro, as referências para a nossa própria autoconfiança como nação. Autoconfiança essa que está abaixo do solado do nosso pé e não é para menos. Veja, vou repetir números. Entre 1930 e 1980, o Brasil cresceu 7% ao ano em média. Nunca houve na história do mundo um país que crescesse tão espetacularmente como o Brasil. A China é aqui. A China ainda precisaria de 15 anos crescendo acima de 10 pontos para tomar o recorde brasileiro. Aí eu repito o que eu já disse para você, se o chão generoso é o mesmo, se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, se nossa gente maravilhosa que encantou o mundo, bicampeão mundial de futebol, 58-62, que foi o auge desse modelo, com Juscelino Kubitschek, que fez a bossa nova, que é um ritmo que está no teclado de todos os aparelhos japoneses, alemães, etc., que fez o cinema novo, uma linguagem cara, que foi tropicalizada pelo gênio de Glauber Rocha, por exemplo, que saiu ganhando festivais por aí afora, que foi bicampeão, já falei do futebol, foi campeão mundial de tênis com a Esté Bueno, campeão mundial de boxe com o Eder Joffre. Tudo dava certo no Brasil quando nós estávamos organizados ao redor de um projeto e fazia sentido nós nos reconhecermos como irmãos da mesma nação. Caramba, o povo é o mesmo, o chão é o mesmo, o céu é o mesmo, o que está falhando é a política. Ora, mas a política é a linguagem da democracia. Portanto, o que nós precisamos fazer é recuperar e energizar a política. E não é com negócio de simplificação grosseira, com ódio, paixão, sabe, palavrão, lacração, cancelamento na internet. Para com isso. Nenhuma nação civilizada do mundo se apaixona ou odeia políticos. Claro, todo mundo tem seu gosto, seu bem-querer, sua admiração, sua predisposição empática. Não estou condenando isso. Mas a gente tem que botar o pé atrás. Todos os políticos devem ser examinados com o pezinho atrás. Deixa o fígado, deixa o coração. Aí o coração é a hora do amor, da mãe, dos irmãos, dos amigos, da amante. O fígado é a raiva do Bolsonaro, é a raiva da falta de vacina. Mas vamos escolher o futuro, cachola. Vamos botar os políticos para discutir. Vamos propor os problemas. Não vamos deixar trocar o problema, pegar um pobre, desempregado, com fome, fazer ele votar com raiva, com medo de um manual do kit gay, que nunca existiu. Isto é cruel. Isso é absolutamente cruel. Você tem que pensar no desemprego, sabe? Tem que pensar na decência do salário, nas políticas de saúde, de educação, de segurança.
não é? Tem que pensar na infraestrutura do país. 10 milhões de casas não têm água encanada, Gabriela. A gente dizendo, fique em casa, se isole, não é? Lave as mãos, não sei o quê. Então, 10 milhões de famílias ouvem isso, não tem uma ponto de água para lavar a mão. Isso 50 anos depois, não é? De conversa mole, de esquerda, enfim. Vamos botar os políticos para discutir o que importa. E aí vamos decidir com a cabeça. Isso é o que eu proponho, que eu peço, que eu suplico como brasileiro a todos os meus irmãos dessa grande nação. E eu digo a você, sem medo de errar, esse país, mais cedo ou mais tarde, luto para que seja mais cedo, vai achar o caminho e vai ser uma civilização extraordinária para o mundo admirar. Muito obrigada, Ciro Gomes. Foi um prazer conversar com você. Tenho certeza que todo mundo que assistiu gostou também. Vocês já sabem, se vocês gostaram, deixem o comentário, o like de vocês e encaminhem, compartilhem esse vídeo com seus amigos. Para as pessoas que já concordam com Ciro Gomes e para aquelas pessoas que não concordam, mas com quem vocês podem desenvolver um debate produtivo. Esse é o lema do GPS Político. É troca de ideias e eu trago os nossos entrevistados aqui para que vocês conheçam um pouquinho mais o que eles pensam sobre e para o Brasil. Obrigada de novo, foi um prazer. Muito obrigado a você.